Olá, estamos aqui no Espaço INPE em uma entrevista com o quadro O Panorama da Saúde Mental, com o objetivo de discutir um tema extremamente relevante, principalmente em tempos de pandemia, que é a terapia, especificamente a terapia relacional, uma abordagem desenvolvida pelo Instituto de Medicina e Psicologia Integradas, por uma equipe interdisciplinar, e para isso nós convidamos uma neuropsicóloga muito qualificada deste instituto, a doutora Sara Sami. Doutora, o que vem a ser terapia relacional? A terapia relacional é uma técnica, uma abordagem utilizada para trabalhar com crianças, pode ser com adultos também, com adolescentes, mas estamos com crianças no momento, trabalhar as relações, então relacional de relações. Como as crianças aprendem com as relações com o outro, como eles crescem com o outro, como eles se desenvolvem com o outro. Então, muitas vezes uma terapia no consultório, sozinho com uma psicóloga, uma psicopedagoga, a criança não vai mostrar realmente suas angústias, seus medos, suas potencialidades, suas dificuldades. Mas quando você coloca uma criança com seus pares, com outras crianças de outras idades, ela vai começar a mostrar se ela é sociável, se ela é introspectiva, se ela tem dificuldade na comunicação com os coleguinhas, se ela se socializa rápido, se ela demora a criar os vínculos. As crianças que elas escolhem para ter mais proximidade, se uma criança de 7 anos, será que ela vai buscar ter um contato maior com a de 7, 6, que são seus pares mais próximos, ou ela busca com as crianças menores, de 2 anos? Ou será que ela ainda busca com as pessoas que estão no grupo, os adultos, né, os profissionais? Então isso a gente consegue ver como é que ela está construindo essa relação, né, com ela mesma e com o outro. Então a terapia relacional, a gente vai usar as outras crianças para trabalhar a psicoterapia, né, as relações, as emoções, os comportamentos através do outro. É mais ou menos assim que a terapia relacional funciona. O Dr. Juarez também já trabalhou com terapia relacional, de uma certa forma, na psicomotricidade, né? Um pouco assim também, né? Sim, é muito interessante essa abordagem. E em tempos de pandemia, em que jogos, brincadeiras, as relações sociais foram modificadas, eu diria fragilizadas, qual a importância dessa abordagem que o INPE vem desenvolvendo para as crianças, doutora? Sim. Trabalhar, né, investigar as potencialidades, as dificuldades que essas crianças estão trazendo. Muitas crianças já tinham dificuldades antes com o isolamento social, as aulas online. Essas dificuldades pioraram, afloraram muito mais. Claro, jogos eletrônicos, televisão, redes sociais reduzidas, estreitas. As crianças começaram a apresentar alguns aspectos, até transtornos de humor, alguns gaps no desenvolvimento, por não estarem se relacionando com outras crianças, saindo de casa. A parte psicomotora muitas vezes não está sendo trabalhada naquela faixa etária que deveria estar sendo trabalhada. E está gerando um gap aí, inclusive, de aprendizagem. A terapia relacional, ela vem, inclusive, não só para tratar, mas para avaliar essas crianças, entender suas dificuldades e também para um trabalho preventivo, para que não haja esses gaps. E se tem o gap aí da aprendizagem, a gente conseguir minimizar ao máximo sem nenhum prejuízo para essa criança no futuro. A importância também é trabalhar as habilidades emocionais, comportamentais, não só sociais, né? Que a criança precisa aprender desde cedo a lidar com as emoções, com a autorregulação emocional, com os comportamentos adequados ou inadequados. Nesse momento que ela aprende, nessa primeira vida social, que ela vai aprender na família, depois ela vai ter outras relações fora da família. E como é que essa família está se comportando, né? A família está tendo uma boa habilidade emocional com essa criança? Porque às vezes o pai perde a paciência, grita,
é crítico, tem um modelo parental mais crítico e essa criança está precisando de um modelo parental mais acolhedor, mais assertivo, né? Ou até às vezes a gente percebe um modelo parental mais indulgente, do pai que deixa a criança totalmente à vontade, sem nenhuma regra, sem nenhuma disciplina. Quando aparece para a gente no espaço INPE, a criança denuncia para a gente quais são os estilos parentais em casa. E a terapia relacional, a gente também aborda os pais. A gente senta com pais de tempos em tempos, explica como é que está o andamento da terapia, explica como a criança está se desenvolvendo. A gente apresenta algumas escalas para esses pais, para eles mesmos se identificarem em que abordagem educacional eles estão em casa, em preferência, e mostrar qual que seria adequado para aquela criança. E uma mudançazinha de estrutura ali já melhoraria muito a criança. Então, sem os pais, a gente não faz nada. A gente vê a criança 1 ou 2 vezes na semana apenas. Então, a gente manda para os pais as atividades que eles precisam fazer em casa. E aí o pai vai cristalizando essa abordagem no dia a dia, esse aprendizado que foi realizado no Instituto. Muito interessante. Eu tenho uma curiosidade. É sobre a especificidade dessa abordagem. Por exemplo, eu gostaria de saber como é que vocês fazem em relação ao tempo. Que duração tem uma sessão de terapia relacional e também como se estrutura essa terapia? A duração é 1h20 aproximadamente. Depende um pouco da demanda do dia, mas é mais ou menos 1h20. A estrutura a gente divide em 3 blocos. O primeiro bloco é as emoções. A gente trabalha as emoções, estamos nesse momento trabalhando as emoções primárias, mas as emoções como um todo, né? As secundárias também, que é a alegria, a raiva, a tristeza, o medo. Então a gente tem algumas carinhas no ambiente, onde eles chegam e a gente pede para eles escolherem a carinha de como eles estão chegando. Que emoção ele está trazendo? Ele chegou com raiva, carinha da raiva e prega no mural. É a carinha da felicidade, pega a carinha da felicidade e prega no mural. Ele já começa a identificar as emoções básicas. E a gente faz uma roda para discutir as emoções, fazer trabalhos lúdicos relativos às emoções, aonde eles sentem a emoção, com que frequência eles sentem a emoção. Depois um trabalho físico, que na verdade esse trabalho físico é para ver comportamento. Se ele é impulsivo, se ele respeita a regra, se ele tem civilidade com o outro, se ele tem paciência com o menor, se o menor consegue seguir a orientação do maior. Então, na atividade física, a gente trabalha o comportamento assertivo, adequado. E por último, a gente faz o Relaxa Kids, que é uma iniciação à meditação. Eles aprendem a sentar em postura de lótus, aprendem a fazer a respiração diafragmática, a esvaziar a mente e fica todos sentadinhos fazendo a respiração por mais ou menos 7 minutos, que é o máximo de tempo que eles conseguem ficar. A gente já introduz meditações só com música, que são mais livres, criativas, e também a gente introduz já a meditação guiada, onde eles ouvem, onde o meditador está mandando ele para uma floresta, ele imaginar tal coisa, então ele já aprende a controlar a mente, já aprende a controlar os pensamentos. Então, no final, eles ainda assim escolhem uma carinha para colocar, estou saindo como? Feliz, tranquilo, calmo, e aí todos se despedem e podem ir embora no final do Relaxa Kids. Muito legal, muito interessante, sobretudo nesse momento que as crianças, às vezes, né, muitas vezes, têm que acompanhar aulas online. Sim. E os pequenos, ainda em processo de desenvolvimento, ainda não têm o controle da conduta, ou seja, Sim. o controle da atenção para se fixar em determinadas tarefas. E esse trabalho emocional é muito importante porque ele organiza o seu espaço, o seu tempo. Assim, eu, pela minha experiência na intervenção, fico feliz que vocês estejam trabalhando de forma integrada o pequeno. E, doutora Sara,
Muito obrigado por essa entrevista, foi muito esclarecedora. O INPE e o Panorama lhe agradecem por estar conosco aqui hoje, discutindo um tema tão relevante para a sociedade. Tá bom? O Panorama, experiência além da notícia.